Olá galera, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do site A Vaga é Minha, que é o professor Zeca, dá bom dia pro Zeca, é isso. E vamos falar hoje sobre gravitação universal. Na verdade essa é uma continuidade da aula de leis de Kepler, beleza? Lembra que eu falei, né? Kepler monta suas leis, mas não tem uma fundamentação física para explicar por que as coisas acontecem. O cara que faz isso, o Sir Isaac Newton. Então olha só, né? A primeira coisa que ele tinha que explicar é o seguinte, né? Como que um planeta descreve uma órbita circular ao redor do Sol? Beleza? Lembra, né? Se der uma olhadinha nas leis de Newton, é bacana ver isso antes. Aliás, é bom também ver a aula de força centrípeta antes dessa aulinha de gravitação. Se o cara for pensar, né? Como que um planeta descreve essa órbita? Lembra, a tendência natural de todos os corpos é andar em linha o quê? Perfeito, em linha reta, né? Se não tiver nenhuma força atuando, quem está parado continua parado, quem está andando vai em linha reta. E aqui não, né? Aqui a gente tem uma trajetória circular, ó, ou elíptica, né? Segundo Kepler. Beleza? Então, a resultante do planeta, Newton sabia, não poderia ser zero. E detalhe, né? Se o corpo está numa trajetória circular, teria que ter uma força apontando para o centro da trajetória. Lembra, né? Para fazer o papel de força centrípeta. Tá ligado nisso? Então deveria haver alguma força aqui, ó. Uma força, vamos chamar de F por enquanto, que obrigasse o planeta a mudar a direção da velocidade e a manter esse tipo de órbita. Newton sabia também o seguinte, né? Toda ação tem uma reação. Então, se alguém puxa o planeta, esse planeta puxa alguém. Bom, o único ser responsável pelo movimento do planeta seria o Sol, né? A única coisa que tem aqui no meio é o Sol. Imagina que existisse só um planeta girando. Então, se esse Sol puxa o planeta também puxaria quem? O Sol. Então, segundo Newton, ó, eu teria uma atração entre os dois. Beleza? Quanto que vale essa força? Bom, o que Newton sabia era o seguinte, né? Essa força tinha que fazer o papel de força centrípeta, tá ligado? Então, essa força aqui teria que ser a massa de quem gira, que seria a massa do planeta, eu vou chamar de M1, vezes a velocidade do planeta ao quadrado, dividido pelo raio da órbita do planeta, que nada mais é do que a fórmula da força centrípeta, tá ligado naquela aula? Bom, como o movimento é circular, a gente sabe o seguinte, né? Essa velocidade pode ser calculada como sendo 2πr dividido pelo período. Lembra, ó? 2πr é o comprimento da circunferência. Então é a distância percorrida pelo planeta. Ó. Velocidade é distância dividido pelo tempo. Ok? Então 2πr seria a distância que ele percorre. Ó. E t, que é período, né? Seria o tempo. Ó. Período é tempo, tá ligado nisso? Tempo para dar uma volta. Então a velocidade poderia ser calculada com essa equação. Se a gente substituísse aqui, a gente teria o seguinte, né? Que essa força seria a massa do planeta vezes a velocidade ao quadrado. Então tudo isso daqui teria que ser elevado ao quadrado. Então fica 2 ao quadrado, que é 4. Π ao quadrado, que é π ao quadrado, vezes raio ao quadrado, dividido por período ao quadrado. Beleza? E aqui tem um raio que eu não escrevi ainda, eu vou deixar ele separado aqui. Então essa seria a fórmula da força de atração do planeta. Daí ele usou Kepler, né? Kepler já tinha percebido e já tinha escrito que o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao quadrado, olha só Kepler aqui, ó, Newton precisou de Kepler para formular essa equação, vai ser uma constante vezes o raio da órbita dele ao cubo, tá? Então se a gente jogar isso nessa equação, a gente vai ter o seguinte, ó. Esse R aqui a gente pode matar com esse quadrado, porque aqui é R vezes R, um R vai sumir. Então a nossa força fica assim, ó. Eu vou botar esse número aqui na frente, tá? 4 vezes π quadrado, vezes a massa do corpo 1. Eu só troquei a ordem aqui, ó. Beleza? Vezes o R que continuou, né? Eu cortei o quadrado, sobrou 1. Sobre período ao quadrado, que eu vou substituir. É K vezes R ao cubo. Beleza? Aqui de novo a gente pode simplificar, né? R ao cubo é R vezes R vezes R. Eu vou cortar um R desses, ó, e vai sobrar R ao quadrado. Então, nossa equação, né, simplificando, ela fica assim, ó.
que essa força seria um número dividido por uma constante, também é um número, né? Vezes a massa do planeta dividido por r ao quadrado. E aqui a gente tem a primeira grande conclusão de Newton, que a força que segura o planeta orbitando ao redor do Sol depende da distância do planeta até o Sol ao quadrado. Ó, essa distância aqui aparece dividindo. Isso, porque ó, isso aqui é o raio da órbita, né? É o raio da órbita. O raio da órbita nada mais é do que a distância entre o centro do Sol e o centro do planeta. Então, essa equação aqui a gente poderia escrever da seguinte forma, né? Que essa força é igual a uma constante, isso tudo é número, ó, π é um número, k é um número que a gente já viu, vezes a massa de quem está girando, dividido pela distância ao quadrado. Quer dizer, ó, quanto mais longe tiver o planeta, menor é a força de atração sobre ele. Daí aqui tem um salto, né? Bom, ninguém sabe direito como foi feito isso, até porque Newton escondia muito bem as descobertas dele. Newton pensou o seguinte, ó, se existe uma atração entre o Sol e a Terra, ou o planeta que está girando, e essa atração depende da massa do planeta, muito provavelmente também depende da massa do Sol. Vou repetir, ó. Se existe uma atração entre Sol e Terra, por exemplo, e essa força depende da massa da Terra, muito provavelmente também vai depender da massa de quem? Do Sol, até porque, lembra, ó, essa força atua nos dois. Essa é a força com que o Sol puxa a Terra e essa é a força com que a Terra puxa o Sol. Galera, sempre, ó, toda ação tem uma reação. Mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. Então, Newton propõe em algum momento que essa constante aqui, ó, isso tudo é um número, né? Depende da massa do Sol. Então, ele chama tudo isso aqui de G vezes a massa do Sol. E G vai ser uma nova constante e a equação fica da forma que a gente conhece. Claro que tem gente que prefere pular direto para o final aqui, né? Só aplicar a equação, certo? A massa do corpo 1 seria a massa da Terra, né? A massa do corpo 2 seria a massa do Sol e a distância ao quadrado seria exatamente, ó, a distância que separa os dois centros. Zé, que é aquele papo da maçã. Bom, aquele papo da maçã não sabe se é uma lenda, se não é uma lenda, mas uma coisa é fato. Newton observou que a força que explicava o movimento do Sol, da Terra ao redor do Sol, também poderia ser utilizada para explicar por que os corpos caem na Terra. Beleza? Essa mesma equação que ele formulou para a força de atração entre planeta e Sol poderia ser usado para explicar por que um objeto cai na Terra. Bom, se os dois objetos têm massa, ó, a Terra e o objeto que está caindo tem massa, vai existir uma força de atração entre eles, que faz com que o objeto caia em direção ao centro da Terra. Newton propõe, olha só, que todo objeto que tem massa, inclusive essas duas canetas, se atrai com uma força que ele chama de força gravitacional. Beleza? Então, força da gravidade está relacionado com a massa dos corpos. Quanto maior for a massa e menor for a distância, maior é a força. Quanto menor for a massa e maior for a distância, menor é a força. Dá uma olhadinha, ó. A força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ligado nisso, ó, se a distância aumentar duas vezes, é inverso. Se a distância aumentar duas vezes, a força vai diminuir duas vezes ao quadrado, porque na equação aqui está ao quadrado. Então, se a distância aumentar 2, a força diminui 4. Se a distância aumentar 3, a força diminui 9. E aí por diante, 4, 16, sempre ao quadrado. Se a distância diminuir duas vezes, a força aumenta 4. É sempre inversamente proporcional, ó. O D está dividindo, ok? Sempre que ele diminuir, o F aumenta. Sempre que ele aumentar, o F diminui. Claro, tem umas coisinhas mais aqui. Então Newton propõe, ó, que quaisquer dois corpos que têm massa se atraem com uma força que recebe o nome de força gravitacional, ok? Só que a gente sabe o seguinte, né? Se a gente ficar perto de outra pessoa, a gente não esbarra na outra pessoa por causa de força gravitacional. Então, essa força gravitacional, para massas muito pequenas, ela deve ser bem pequena.
E massas pequenas eu estou falando a massa de um carro, de uma pessoa, de um caminhão. Isso são massas pequenas, ok? Então, para massas pequenas, ela deve ser muito pequena. Aparece um G aqui na equação, tá vendo? Ó, M1 é a massa do corpo 1, pode ser a Terra, como a gente falou antes. M2 é a massa do corpo 2, D é a distância entre os centros ao quadrado. E esse G aqui, ó, recebe o nome de constante universal gravitacional. Newton achava que o negócio dele valia para o universo inteiro, né? Esse G, Newton infelizmente não conseguiu descobrir. O motivo era simples, né? Para descobrir esse G que aparece na fórmula, ele é uma constante, né? A gente tem que fazer um experimento. Sempre essas constantes que aparecem na equação, ó, são resultados experimentais, elas são constantes de proporcionalidade. O cara faz um experimento, um lado da equação dá 2, do outro lado dá 10, né? De um lado dá 10, do outro lado dá 2, daí ele põe uma constante ali, 5, para ficar igual, 5 vezes 2, 10. Mas essas constantes são sempre obtidas experimentalmente. O problema é que Newton, ele não conseguia fazer uma experiência em que ele conhecesse a massa do corpo 1, a massa do corpo 2, a distância entre os centros e determinasse a força gravitacional. Como assim, Zeca? Ó, sempre que ele pegava uma experiência assim, ó, 2 pedras ou 2 bolas de ferro e tentava medir a força entre elas, a força era muito pequena, então ele não conseguia medir, beleza? Sempre que ele conhecia a força, por exemplo, ele sabia qual era a força que a Terra puxava essa caneta. Até você já sabe calcular, né? A força com que a Terra puxa a caneta é o que a gente chama de peso, é a massa da caneta vezes a aceleração dela em queda. Lembra? Calcular a aceleração todo mundo sabe, né? É só usar uma equaçãozinha lá do mRV, h igual a gt² sobre 2, a gente solta, pá, mede o tempo e acha o g. Acha a força, conhece a massa da caneta, mas ele não conhecia a massa da Terra. Então sempre que ele fazia um experimento, ou sobrava o G e o F, ou sobrava o G e o M. Então sempre tinha uma letra sobrando que não conseguia, que não permitia, né, que ele determinasse esse G. Só 100 anos depois tem um cara chamado Cavendish, que consegue fazer um experimento muito sutil, em que pequenas forças poderiam ser medidas e determina esse G. O experimento tem 2 bolas, tá? Uma bola aqui, uma bola ali. Tem um braço preso a uma bola, um fio, um espelhinho atrás. E para uma força gravitacional muito pequena, esse braço aqui dava um pequeno giro. O espelhinho refletia uma luz que batia num lugar diferente. E ele conseguia medir quanto que era essa força. Quem tiver curiosidade, procura aí a experiência de Cavendish e tal, né? Quem não tiver, não precisa, tá? Então, ele descobre quanto que vale esse G. Esse G vale 6, alguma coisa vezes 10 na menos 11 newtons vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Certo? 6,7 aproximadamente. Observa que esse G é um número muito pequeno, 10 na menos 11. 0, lembra, 11 casas depois da vírgula. Então, condiz com a realidade, né? Como esse número é muito pequeno, para massas pequenas a força é muito pequena. A gente não sai esbarrando nas pessoas por aí. Só para uma massa considerável que a força vai assumir um valor considerável. Ok? Agora tem uma cola aqui que é importante para a gente. Ó. Observa só essa unidade. Bom, Newton é o que deve sobrar, né? Porque a gente está calculando força, a unidade de força é Newton. Para sobrar Newton, olha só, a distância deve estar em metro. Daí fica metro ao quadrado e a gente corta. E a massa deve estar em quilograma. Então, a unidade dessas constantes, eu já falei isso numa aula de eletricidade, né? A unidade dessas constantes são colas para a gente num vestibular ou numa prova. Elas indicam quais são as unidades que eu tenho que utilizar na equação. Ok? Então, muito atento, ó. Distância tem que estar em metro e massa tem que estar em quilograma. Raramente eles vão pedir para te calcular força gravitacional. Pode acontecer, né? O cara te dá um exemplo lá bem simples, nada demais. Ele vai dizer assim, ó, considere a massa 2 quilogramas. Massa 2, 3 quilogramas. Considere o G 6 vezes 10 na menos 11. E que eles estão afastados 1 metro um do outro. Determine a força gravitacional de atração. Não tem erro, né? O cara pega a equação, substitui, ó.
Massa 1 é 2. Opa, vamos botar o G primeiro. O G, 6 vezes 10 na menos 11. A massa 1 é 2. A massa 2 é 3. E a distância é 1 ao quadrado. Só substituir, ó. Sempre com atenção nas unidades, ó. Unidade aqui é uma coisa importante, ó. A massa tem que estar em quilograma e a distância tem que estar em metro, tá? Fique atento a isso. Então, na hora da gente resolver isso daqui, né, é só multiplicar, ó. 6 vezes 6, 36. Isso aqui é 36 vezes 10 na menos 11. Né? 1 ao quadrado é 1 newtons. Certo? Percebe o seguinte, uma força que a gente nem consegue medir, de tão pequena que é. O homem já consegue, mas na nossa casa não dá de medir uma força tão pequena quanto essa. Uma coisa bacana de Cavendish é o seguinte, né? Lembra que eu falei, Newton, ele sabia a força com que um objeto era puxado pela Terra. Ele sabia a massa desse objeto. E ele conhecia o raio da Terra. Sim, que é uma coisa que o homem já conhece há bastante tempo, né? Ele já sabia, ó, no caso da Terra, qual era a distância do centro dela até a superfície. Então, se ele tinha um objeto aqui, né, ele conhecia a distância, ele conhecia a massa do objeto, ele conhecia a força com que a Terra atrai o objeto, e Cavendish determinou o G. E ele pôde descobrir pela primeira vez, ó, não Newton, né, porque Newton já tinha ido, quanto que valia a massa da Terra. Zeca foi assim que descobriu a massa da Terra? Utilizando a equação de Newton, que aliás é uma equação de muito sucesso, né? Ela conseguia fazer as contas complicadas, né? E previa a posição dos planetas, posição de estrelas. Até a órbita de Urano foi descoberta por causa das equações de Newton. Eles fizeram as contas de como deveriam ser as órbitas dos planetas, bem mais tarde, Newton já tinha ido também, e viram que a órbita de Saturno tinha um pequeno erro, que poderia ser explicado com um planeta atrás dele. Daí eles calcularam onde deveria estar o planeta, apontaram o telescópio e puf, acharam lá Urano. Então a descoberta do planeta, ó, foi um sucesso da equação de Newton. Tudo bem? Quero ver como é que seria o gráfico da força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 e a distância entre eles. Isso, né? Seria uma coisa aqui, ó, que cairia desse jeito. À medida que a distância fosse aumentando, a força gravitacional ia diminuindo. Nunca ia tocar nem nesse eixo, beleza? Porque uma divisão a gente sabe que nunca vai chegar a zero, né? Sempre vai ficar 0, alguma coisinha. E nem nesse eixo aqui, ó, porque não tinha como o centro dos dois corpos se tocarem. Certo? Então, essa é a cara do gráfico da força pela distância entre os corpos.